Senhoras e senhores, um último vídeo para irmos para o fim de semana, né? Então, só para terminar esse conteúdo sobre configuração e projeção, né? Antes de iniciar o que eu tenho para explicar agora, eu gostaria de passar pelo menos esse exercício número 3, que eu esqueci, deveria ter comentado também para que vocês fizessem durante o fim aí da última aula, porque é um exercício muito bacaninho. É muito bacana porque vocês provavelmente fizeram o exercício 2, né, nomeação e o PAC aqui referente a essas configurações de Fischer, e tem aí as estruturas e tal, você precisa achar qual é a orientação, R ou S, e, claro, colocar todo o resto do nome. Mas aqui ainda vai ter um gabarito, mas o exercício 3 é muito bacana. O exercício 3 realmente põe à prova, olha que baita exercício de prova, ele põe à prova se você entendeu ou não isso. Porque aqui eu tenho as estruturas das letras A, B, C, D, tem um par de estruturas. E aí ele está perguntando o seguinte: as estruturas desse par, elas são iguais ou são enantiômeros? Ou seja, tem como lembra que eu falei há alguns vídeos atrás que cada centro estereogênico só vai ter duas. Para cada molécula que contiver um centro estereogênico, haverá duas possibilidades de conformação. Todo o resto, embora eu possa ter várias outras formas de organizar, elas sempre, na verdade, vão se remeter a duas possibilidades caso eu tenha um centro estereogênico. Então, a estrutura desse par aí da letra A, será que se você fazer a configuração ali, você vai obter a mesma configuração, portanto a mesma molécula, ou realmente são enantiômeros? Um delas é R e o outro delas é S. Então fica aí esse exercício para vocês fazerem também, porque isso aqui é muito bacana. Ele põe à prova essas condições aí, tanto quando tem uma configuração tridimensional, quanto a configuração de Fischer, e realmente aí você não tem como inventar ou simplesmente chutar e qual é a possibilidade, se é R ou S, por causa que algumas delas são a mesma molécula, só estão orientadas, só o ponto de vista delas foi modificado. E outras estruturas você tem ambas as possibilidades, tá? A conformação R e S. Então, tem o gabarito já no próximo slide, que eu pulei rapidamente para vocês não verem, né? Mas vocês, a hora que acessarem o PDF, vão ter essa possibilidade de ver ali o gabarito um slide após o exercício. E aqui chega um grande momento, que é tanto para a gente falar sobre moléculas que tenham mais de um centro estereogênico, né, mais de um centro de inversão, como também o que define como que é essa história, e se realmente eu não consigo ver muito bem um átomo, como que eu consigo analisar que esses átomos estão de uma forma ou de outra organizados ao redor de um centro de inversão, um centro estereogênico? Essa é uma pergunta boa de se fazer para um professor de química, né? Como é que você sabe que isso é realmente isso que você está dizendo? O grande lance é: algumas técnicas existem para indicar qual é a composição de uma amostra, outras técnicas existem, técnicas de análise, né, existem para caracterizar os tipos de ligações químicas que existem e também caracterizar do mesmo jeito que nós já vimos lá, ligação simples, dupla e tripla, a magnitude dessa ligação, né? Posso ter uma ligação carbono-oxigênio que seja advinda de um aldeído,
uma C2O, né? Ou uma ligação carbono-oxigênio que seja advinda de um álcool. Nessas duas funções químicas existem uma ligação carbono-oxigênio. Só que em uma delas a ligação é dupla e outra é uma ligação simples. Tem como saber isso? Tem como identificar. Existem algumas técnicas espectroscópicas onde é feito com que a luz interaja com essa amostra e conforme ou a luz, ou também existem algumas técnicas que usam um pulso eletromagnético, é possível verificar como que acontece a modificação desse pulso magnético em relação àquela amostra, e com isso dá para inferir sim a magnitude, a força de uma ligação e o tipo de ligação. E a orientação delas, tem como achar? Tem. E é uma técnica bem simples. Também é uma técnica que envolve a interação da matéria com a radiação. E aqui, quando eu falo radiação, posso inferir que seja diferentes formas de radiação. A mais simples aí é através da luz, né? Então tem uma interação da matéria com a luz e a matéria ela responde a essa interação. E existem alguns equipamentos que nos possibilitam entender a orientação de uma molécula ou conhecer a orientação da molécula devido à forma como a luz, principalmente uma luz polarizada, ela interage com essa amostra. Então aqui eu tenho um exemplo de um polarímetro. Um polarímetro é uma coisa muito rudimentar, é um cilindro, como se fosse um telescópio, né? Um cilindro onde eu tenho na face frontal dele um lugar para onde há um polarímetro, onde há um polarizador, na verdade, né, que é nada mais do que um filtro de luz, onde só vai deixar um tipo de luz entrar de um determinado comprimento de onda e de uma determinada orientação. E esse feixe de luz interage ali durante esse percurso dessa espécie rudimentar de cilindro aí de telescópio para ver moléculas, né? Ele interage com uma cubeta onde existe uma porção da amostra. E essa luz, como eu comentei ali, ela é polarizada, ela só tem um plano de inclinação e só tem um feixe específico de luz que é selecionado pelo polarizador ali no início. E essa luz, ela ao atravessar a amostra, né, ela pode ter o seu plano desviado. E quando há um desvio do plano, é possível atrelar esse desvio à configuração da molécula que está presente na amostra. Então aqui está desenhado esquematicamente como que isso acontece, né? Eu tenho uma fonte de luz, a luz ela aí vem em diversos comprimentos de onda, passa pelo polarímetro, aí só vem um comprimento específico de onda, e quando ele passa pela amostra, numa cubeta, esse plano da luz é deslocado. A radiação, a luz, interage com a matéria e de uma forma inelástica nessa situação. Ela é desviada do seu plano. Qual plano? Do plano que o polarizador projetou. E aí essa inclinação em relação ao que o polarizador criou, nota aqui esses tracinhos em amarelo que você consegue perceber aqui, ela é distorcida. E tá vendo aqui tem o olho humano, né? Então isso indicando que eu estou enxergando ali esse plano. Notem que o plano da luz ela foi desviado aqui nessa imagem achurada em uma certa angulação alfa. Então a angulação alfa é a angulação em relação à origem, ao polarizador. Essa quantidade em graus que foi distorcida, que foi
tirada da sua origem, nos dá um indicativo de se a molécula é R ou é S. Quando eu pego um dos enantiômeros, ele vai desviar em um sentido a luz. Quando eu tenho o outro enantiômero, o desvio, o ângulo alfa ali é o mesmo, só que para o outro sentido. E aí, portanto, eu consigo definir qual molécula eu tenho ali qual estrutura eu tenho na cubeta ali na amostra. Então essa é uma forma simples, por que é simples? Porque você só precisa de uma fonte de luz, a parte mais incrível do equipamento aqui é esse repolarizador, o resto é fácil de você montar, né? E esse polarizador é só uma lente qualquer que oriente, que selecione somente uma certa orientação e um certo comprimento de onda da luz. Então é um tanto quanto simples de fazer isso, e aí isso possibilita com que seja distinguido, né, os enantiômeros. É possível fazer essa distinção. Então aqui eu tenho o R2-metilbutanol, e ele tem um alfa, né, que é aquele ângulo, a 20 graus Celsius. Isso vai ter uma diferença aí conforme a temperatura, mas é algo que a gente nem precisa se preocupar. Ou seja, o plano da luz vai ser distorcido em 5,75 graus positivos em relação ao do zero, né, em relação ao plano. E quando eu tenho a estrutura do S-metilbutanol, haverá essa mesma distorção, porém no sentido inverso. Então tem como distinguir o R do S. Nem sempre, e muitas situações, né, é demonstrado como R como mais ou menos. Isso, se você pegar um medicamento aí, tomara que você não tome nenhum, né, mas caso precise, ao olhar na bula, muitas vezes você vê essa nomeação. Tanto você vê muitos R's e S's no nome da estrutura do princípio ativo, como também encontra o mais e o menos. Mas não necessariamente o R quer dizer mais ou menos, isso depende da molécula. Esse mais ou menos e a angulação, o 5,75 ou menos 5,75, é algo empírico, entende? É algo que você precisa necessariamente verificar da estrutura, por causa que, olha, aqui eu tenho o ácido lático, o S ácido lático desvia o plano da luz polarizada para um valor positivo. O lactato de sódio, que é um sal do ácido lático, uma coisa deriva da outra, até a estrutura é bem parecida. O que acontece é que aqui no ácido lático eu tenho um hidrogênio, e aqui no lactato de sódio o hidrogênio foi substituído por um sódio, tá? E não muda a configuração, né? Por causa que eu só mudei aqui o hidrogênio para o sódio, e isso não muda a configuração. Então eu continuo tendo um S, uma estrutura do tipo S. Só que essa estrutura, quando colocada no polarímetro, o lactato de sódio, ele desvia o plano para o sentido negativo. Então não necessariamente R vai estar relacionado ao sentido positivo e S em algum sentido específico, tá? Isso vai depender da estrutura em si. Então tem como identificar experimentalmente o que é um e o que é o outro. Tem como também, como eu comentei ali há um minuto atrás, eu distinguir ou eu ter uma estrutura que tenha nela mais de um centro de inversão, mais de um centro de quiralidade. Até então nós só vimos moléculas que continham um centro de inversão. Agora nós vamos
ver pelo menos moléculas que tenham 2 centros de inversão e percebeu como isso se torna mais complicado e como que a projeção de Fischer nos ajuda. Por exemplo, aqui eu tenho uma molécula que tem 2 centros de quiralidade, esse carbono aqui e esse carbono aqui. Ambos os carbonos têm 4 ligantes distintos, né? Ó, metila, hidrogênio, hidroxila e esse brometo de etila aqui, né? Esse brometil. E esse outro grupamento aqui tem, esse outro carbono aqui tem um bromo, um hidrogênio, uma metila e esse hidroxietil, né? Então, cada carbono tem os 4 ligantes distintos. E aí quando eu tenho mais de um centro estereogênico, eu tenho que definir, né, qual que é a configuração. E as regras daí aqui se assemelham ao que a gente já viu, né? O que você tem que sempre lembrar de fazer é aquela regrinha lá de Canning de Prelog, e você analisa de forma individual cada carbono. Então, a primeira situação, você tem uma estrutura onde o teu grupamento de maior prioridade é a hidroxila, o de menor prioridade é o hidrogênio, e aqui há um desempate entre essas duas, e aí você precisa rotacionar a molécula para deixar o grupamento de menor prioridade, estabelecer qual que é a ordem do grupamento de maior prioridade para o de menor. Então, se você fazer isso para o lado esquerdo, você vai perceber que você tem uma configuração S aqui e uma configuração R aqui. Tanto essa mesma molécula, ela pode ter ali naquele primeiro carbono 2 enantiômeros ali e mais 2 enantiômeros no segundo carbono. Então você tem um total aí de 4 possibilidades distintas para uma mesma molécula. Então, 4 formas distintas, ou seja, imagine que você tem uma chave que tem 4 possibilidades distintas de entrar na fechadura, né? Quando você olha para a mesma estrutura na projeção de Fischer, fica mais fácil de fazer, por causa que aqui você tem que, né, usar essas regrinhas e ficar imaginando a molécula girando ao redor dela mesmo. E quando você usa a projeção de Fischer, fica mais fácil, né? Então, essas projeções de Fischer ficam mais simples. Por causa que aqui tem até o caso do bromobutanol. Olha aí embaixo todas as possibilidades do SR, RS, SS e RR. Todas essas 4 estruturas aqui são isômeras entre si. Todas elas apresentam distinções quanto à interação delas com o plano da luz polarizado e, portanto, são enantiômeras entre si. Notem que começa a ficar complicado e levar você ao erro, ter que fazer, às vezes, tantas configurações, né? Ter que achar todas as configurações ou ter que nomear elas. Portanto, a projeção de Fischer dessas mesmas estruturas, que é o que está aqui embaixo, ela facilita bastante a sua vida, né? A vida de todo mundo. Bem, aqui tem algumas considerações que eu deixei nesses slides. Esses slides eu usava para uma turma de biologia, então eu entrava em alguns conteúdos que eram mais relevantes para eles. Aí eu diferenciava os diastereisômeros, os trel-enantiômeros, eritro-enantiômeros. Então existem algumas considerações a mais aqui que não são pertinentes aqui para vocês, mas eu gostaria só que vocês fossem lá tem algumas configurações mesocompostos e na linha desses isômeros, cis e trans e conformação Barco eu vou comentar quando for oportuno, mas eu gostaria que vocês fizessem esse exercício aqui que está no fim, tá? Então desenhar todos os isômeros possíveis dessas estruturas, né?
Então isso vai fazer com que você desenhe lá, tanto pode fazer tanto na projeção de Fischer quanto na posição do Mercator, né, que é essa... Aliás, desculpa, Mercator é outra coisa, é da cartografia, né, não tem nada a ver. É a projeção tridimensional, né, que a gente viu ali com as projeções intra e extraplano. E aqui tem aí do A ao J vários exercícios que aí você pode fazer aí com paciência, com calma, para pegar bem essa ideia, né? Então, verificar quantos centros estereoisômeros existem, quantos centros de inversão existem, quais são as possibilidades dele, e pode desenhar na configuração de Fischer, na configuração 3D. Eu coloquei a resolução já na sequência, e aí vocês podem fazer comparar com o gabarito, e aqui nos penúltimos slides também tem o inverso, né? Eu dou a estrutura tridimensional e peço o nome e a configuração. E ali no último slide você também tem a resolução. Então eu gostaria que vocês fizessem esses exercícios. E aí encerra-se aí as aulas para essa semana, ok? Então acho que esse conteúdo aí já ficou fechado sobre estereoisomeria, sobre enantiômeros, e assim a gente a semana que vem avançamos no conteúdo. Perfeito? Se cuidem, bom final de semana.